Voltando então pro debate entre Huberto Matos e Caporeso. Então deixe seu like, se inscreva no canal e, é claro, deixe seu comentário aí também. Bora. Eu tenho uma pergunta pra fazer. Agora é a pergunta dele, Caporeso. Ok. Bom, vamos lá, né? Então, você se apresentou aqui como um defensor, né, do Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro vai ser preso, provavelmente, e espero que ele seja responsabilizado pelos seus crimes. Eu fico muito triste. E o Jair Bolsonaro, né, sempre mentia para as pessoas que ele era uma pessoa honesta, né? Mas, no entanto, ficou comprovado que ele é um bandido. Além de ser um vagabundo, corrupto, né? Ele é um bandido, nunca trabalhou na vida, colocou todos os filhos na política, agora um deles, inclusive, fugiu, né? Com medo de ser responsabilizado. Né? Então, a gente viu ao longo do governo Bolsonaro escândalo de corrupção na saúde, a gente viu escândalo de corrupção na educação. Então, assim... além, né, de toda a negligência e inclusive denúncias de corrupção na compra das vacinas, eu queria entender do deputado como que ele defende o Bolsonaro, sendo que o Bolsonaro, além de vagabundo, é um corrupto e incompetente. Vamos ver a resposta do Caporeso, né? Vamos ver ele responder com as bolas do Bolsonaro na boca dele. É muito fácil chamar de vagabundo se ele não tá aqui, né? Queria ver você falar isso na cara dele. Em relação ao meu trabalho que eu tenho que falar, é muito importante. Eu não vivo de lacradinha, não. Tem mais de 6 mil crianças estudando hoje na escola porque tem óculos de projeto meu que foi para elas. Graças a Deus, eu tenho 5 anos de política. O Calabresa vai partir pra cima do Humberto que tá falando do idol dele. Atena falando de um cara que roubou um pão. Eu nunca votei aumento de imposto. Eu nunca votei aumento do meu próprio salário. Eu sempre defendi a família. Sempre fui contra a cultura woke. É claro que eu quero debater comunismo. Porque eu estou com um comunista. É um problemão essa tal dessa cultura woke, viu? Na quebrada não se fala de mais nada além do problema da cultura woke. Ele quer debater tudo. Ele quer debater governo Bolsonaro. Ele quer falar de economia. Mas ele não quer falar de comunismo. Por quê? Foi desmascarado. Foi ruim, né? Foi ruim eu falar do Antônio Gramsci, eu falar do PT. Você sabe que eu tô falando a verdade. E a única coisa que você tem pra poder tentar se sobressair é falar que não, que isso não é verdade. Mas são dados que eu coloquei. É trazer dados, né? Trazer fatos. É a única coisa que ele pode fazer contra. Com certeza, esses grandes argumentos que o Caporeso trouxe sobre o marxismo cultural, sobre o Foro de São Paulo, sobre o gramscismo cultural, né? Com certeza ele trouxe argumentos geniais. Coloquei aqui. Qualquer um consegue ver o financiamento que o PT fez só para ditaduras. Qualquer um consegue perceber que o Foro de São Paulo é uma instituição comunista de maior sucesso da história da América Latina. Isso são dados inegáveis e que te deixa constrangido. Porque você nunca vai poder dizer que o Foro de São Paulo não é uma organização comunista. Você fala, eu achei que esse assunto do Antônio Gramsci... Pelo amor de Deus, é uma reuniãozinha feita por os partidos de esquerda. Tá superado, mas você não fala por quê, né? Porque não tem o que falar. Você não tem o que falar. E aí falou que foi empréstimo pra quê? Pra Cuba pagar com charuto? Isso só pode ser piada. A gente manda milhões do nosso dinheiro, do povo trabalhador que ele diz defender, lá pra Cuba. E eles vão pagar pra gente com charuto. Gente, se você não... De certa forma, já teve sim empréstimo cubano que Cuba pagou com charutos. Mas sabe por que Cuba pagou empréstimos com charuto? Teve essa solução um tanto quanto criativa? Primeiro, porque a gente tem o fato de que o charuto cubano realmente é o melhor do mundo. Segundo, porque tem um negócio chamado embargo econômico, tá, meu filho? Países embargados economicamente inventam soluções muito criativas para pagar seus empréstimos, sabe? Não é questão de dar risada não, né? De dar risada fake, como estão dizendo aí. A questão muito séria, o embargo que atinge principalmente a população de Cuba. Fumar, você não vai receber de volta, tá? Na verdade é sempre assim, você entra com investimento e o comunista te paga com fumo, tá? A Cuba também paga o Brasil com serviço médico, né? Com os médicos cubanos que vieram pra cá tratar as pessoas que os médicos brasileiros se recusavam a tratar. Mas vamos lá. A respeito do presidente Bolsonaro. Um homem extremamente honesto, extremamente... Pois é, será que ele sabe que dá pra trocar charuto por dinheiro? Será que ele sabe? Íntegro. E que comunista nenhum tem respaldo moral
pra chamar de corrupto. Espera um pouquinho. Um cara que, querendo ou não, sempre vota no PT. Ele sempre votou no PT. Tá lá o PT que praticou o mensalão e que Joaquim Barbosa, ministro do STF, falou que o único parlamentar de um certo partido que não recebeu dinheiro do mensalão foi Jair Bolsonaro, citado como exemplo de honestidade na época do mensalão. Certamente ele não vai falar nada disso. A palavra vai voltar para ele, ele vai ignorar. Tá legal? Depois, nós temos aqui o Petrolão. Nós temos a Dilma Rousseff, que esse cara chama de heroína. É até engraçado. Sabe como é que esse professor chama o Fora Dilma? Aquela grande movimentação chamada Fora Dilma, ele chama de Jornadas de Junho. Isso aí é uma... Não é o professor que chama, não. É a história. Quem chama aquele negócio de Fora Dilma é só você. É só você, tá? Mas vamos lá. De uma negação da realidade, o Brasil inteiro sabe do Fora Dilma. Ele tava na urna com o Humberto, devia estar. Por isso que eles querem o voto impresso, né? Pra saber se o Humberto votou no PT todas as vezes, né? É por isso que eles querem o voto impresso. Mas o pequeno mundinho de algodão de açúcar dessa pessoa aqui chama de Jornadas de Junho, porque eles não podem admitir o próprio fracasso vergonhoso do que eles acreditam. A ruína do que eles acreditam. Então, é muito fácil para mim defender o presidente que está sendo extremamente perseguido, sem ter nenhuma prova substancial contra ele. Eu sou formado em direito. Eu sou advogado. Não existe delação premiada sob tortura. Não existe delação premiada em que o juiz participa e pior, que esse juiz fala, olha, ou você fala... Você tá falando sobre a delação do Mauro Cid, que os próprios advogados, a própria defesa do Mauro Cid diz que ele tava sendo super bem tratado durante a delação premiada dele, né? Que não houve tortura nenhuma, que ele não foi destratado em momento algum. Mas vamos lá. Fala o que a gente quer, ou a gente vai ter que seguir com o processo contra a sua esposa, contra o seu pai, contra a sua filha. Assim, nenhuma prova, né? O próprio Bolsonaro admitiu que ele imprimiu a minuta do golpe, né? Mas vamos lá. Isso aí é tortura! Mais uma coisa, não pode haver delação premiada como fundamento para uma ação penal sem que ela seja fundamentada em provas. Porque é evidente que a pessoa que está sendo acusada vai querer criar uma história para se livrar de qualquer potencial punição. Então, uma condição sine qua non para a delação premiada é um embasamento em provas. Quais são as provas que embasam a delação do coronel Mauro Cid? Não tem. Se antes ele tava falando sobre a Lava Jato, agora ele tá falando do Mauro Cid. Não existe nenhuma prova de categoria primária relacionando diretamente a pessoa de Jair Bolsonaro. E não tem por quê. Porque ele é honesto. Ele é um homem... Nenhuma prova. Ele imprimiu a minuta do golpe. Ele mesmo admitiu. O Bolsonaro, ele fornece provas contra ele mesmo todos os dias. Né? Todos os dias. Nada do que está sendo investigado é alguma coisa sigilosa. Né? Tudo isso foi amplamente divulgado pelo próprio réu. Homem mais honesto que já gerenciou o Brasil. E todo mundo está vendo quanto é absurdo. Não apenas aqui, mas pelo mundo inteiro. Então, essa conversa fiada que esse homem aqui falou, ofendendo o presidente Bolsonaro, evidentemente porque ele não está aqui, isso aí não se sustenta nos fatos. Em relação ao Eduardo Bolsonaro, nossa, que alegria saber que o Eduardo Bolsonaro, que é meu amigo pessoal, conseguiu estar lá nos Estados Unidos para mostrar... Pra fugir, né? Pra fugir da justiça. Para o mundo inteiro e ser a nossa voz internacionalmente, porque... e cometer crime de lesa pátria lá fora também, né? Esse é um dos objetivos dele. Não existe ninguém mais competente do que ele para fazer isso. E eles estão... Muito competente, realmente. O fritador de hambúrguer que mal consegue falar inglês. Morrendo de medo. Tanto que tentaram pegar o passaporte dele, ele sendo um bom deputado, para que ele não pudesse fazer esse trabalho que ele fará certamente. Professor? Eu tenho tempo? Caramba. Olha. Que coisa, hein? Se foi 5 minutos isso daqui, pareceu 2 horas, viu? Pareceu. Tem tréplica aí. Depois a pergunta do Capoeira. Tá, então vamos lá, né? O professor tem 3, agora vou zerar 3 aqui. minutos. Você né? tem 3, depois que Capoeira vai ter 2. E aí vem pra pergunta. Ah, é? Bom, então primeiro Certo, que eu tô até. falando de Verdade, comunismo, né? verdade. Embora o deputado ache que não, a gente tá falando disso desde o início. Depois ele falou sobre a Dilma, né? A Dilma, gente, pra vocês terem uma noção, o caso que levou ela à deposição foi um caso absolutamente único. Porque aquilo que foi classificado como motivo pro impeachment só serviu para ela. Todos que vieram antes fizeram as ditas pedaladas fiscais
todos que vieram depois fizeram também, inclusive Jair Bolsonaro. Depois ele falou que não tem prova contra o Bolsonaro, que foi uma delação sobre tortura e etc. Isso é falso. Vocês podem olhar, por exemplo, toda a discussão na admissibilidade do processo contra o Bolsonaro lá na primeira turma do STF. O próprio advogado do Mauro Cid falando que não teve coação nenhuma e reafirmando isso. Depois, não houve participação do STF no acordo de delação. Aquele vídeo que eles compartilham na internet para induzir o povo a acreditar em mentiras, na verdade, era o Alexandre de Moraes simplesmente alertando ele dos termos que ele mesmo concordou a respeito da delação. Eu não tenho ideia de que vídeo seja esse. Deve ter circulado em grupo bolsonarista por aí, mas só fatos até então, né? Só fatos. Não teve tortura nenhuma em cima do Mauro Cid pra ele delatar tudo que ele delatou. Depois ele fala do Eduardo Bolsonaro. Gente, em qualquer lugar do mundo, que um deputado vai para outro país para organizar e incentivar uma intervenção no seu país, isso é crime de lesa pátria. É isso. Crime de lesa pátria. E isso mostra bem o caráter da família do Bolsonaro. Porque, além dele estar cometendo esse crime de lesa pátria, que ele devia estar preso por causa disso, a gente tem que lembrar das provas. Não foi só a delação do Mauro Cid, não. O próprio Bolsonaro produz provas contra ele o tempo todo, admitindo, inclusive, que imprimiu a minuta do golpe. O próprio Almirante Garnier assumiu que foi lá chamado pelo Bolsonaro para ser apresentado o plano do golpe. Além da delação do Mauro Cid, se tem documentos, se tem filmagens, se tem registros das reuniões nas dependências de Brasília. Então, na verdade, o que o... Gente, sinceramente, que preguiça, hein? Se você não acredita que realmente o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado aqui no Brasil, é porque você não quer enxergar mesmo. Prova tem aos montes, tipo, e nada disso, como eu disse anteriormente, nada disso foi feito por debaixo dos panos. Nada tá oculto aqui, não é nada muito obscuro, você tem que correr muito atrás. Dia sim e dia não, ele tava falando sobre dar golpe de Estado aqui no país. A base de apoiadores dele pedia dia sim e dia não golpe de Estado também, pedia AI-5, pedia intervenção militar. Tipo, pelo amor de Deus. Pra quem é apoiador do Bolsonaro, a gente viu inclusive aquela entrevista anteriormente do Bolsonaro lá no Léo Dias, em que ele disse que o pessoal lá do 8 de janeiro era um bando de baderneiro. Se você é apoiador do Bolsonaro, você sabe muito bem o que você tava pedindo lá no 8 de janeiro. Sabe muito bem o que você tava pedindo. E é só cinismo mesmo, né? O mesmo cinismo daquela menina lá que pintou a estátua e agora tá se fazendo de vítima. Dizendo que não tava pedindo golpe. Tava pedindo golpe sim, gente. O deputado está falando aqui é apenas uma porção de mentiras para esconder o quão corrupto e safado é o Jair Bolsonaro. 2 minutos, Caporeso, pô. Corrupto e safado é o Lula. Corrupto e safado é a Dilma, tá? Que você tanto ama e que sofreu impeachment. Realmente, você tá certo. Não foi pelas pedaladas, não. Foi porque ela é uma escrota que trata todo mundo na base do grito. Isso tanto é prova e tanto é real o que eu tô falando, que agora que ela tá nos brincos. Caralho. Quem disse aí no chat que o Caporeso literalmente admitiu que a Dilma... Aqui, Gabriel disse que o Caporeso basicamente admite que a Dilma sofreu um golpe. Vamos supor que realmente ela era escrota, que ela brigava com todo mundo, e realmente o pessoal relata que o pessoal saía chorando de reunião quando se reunia com ela. Porque a mulher é braba mesmo. A mulher é braba mesmo. Mas digamos que ela seja isso tudo que o Caporeso tá falando. Isso embasa impeachment, sabe? A mulher ser grossa, a mulher brigar com as pessoas é justificativa pra depor o presidente da república? O Bolsonaro tratava repórter como? E tá liberado o impeachment do Caporeso também, né? Ele falando de grito. Nossa, o pior é isso. O Caporeso falando que é errado gritar com as pessoas. É isso. Segue, Caporeso. No BRICS, o banco bateu recorde de demissão, porque as pessoas não conseguem trabalhar com ela, porque ela humilha os outros. Ele fala que não gosta de opressor. Eu queria que ela fosse chefe a diretora da escola dele, para ver quanto tempo ele vai conseguir trabalhar com ela. Porque todo mundo lá em Brasília sabe que ela humilhava desde o copeiro até os deputados. E eu acredito que o julgamento de impeachment é muito mais político. Então, se falou de pedalada. Mas eu sei que o fator principal para ela sofrer o impeachment foi a sua inabilidade
política. O fato Ou seja, foi golpe. Ele tá admitindo, o cara. É isso, não tem condição. Então foi golpe, né, Caporeso? dela ser uma pessoa extremamente escrota e arrogante. Do jeitinho que Escrota e arrogante. Aonde tá escrito na nossa legislação que ser escrota e arrogante embasa a deposição de presidente da República? o comunista gosta. Ele tá falando da questão de provas. Olha só, o Flávio Dino certamente deve ter comido as fitas que dá com as imagens lá do Ministério, da esplanada dos Ministérios no dia da manifestação. A gente sabe que tinha infiltrado terrorista de esquerda tocando terror lá em Brasília. Se utilizar A gente sabe. Cadê as evidências? Faltou. Só faltou as evidências. a regra moral desse professor aqui para os presos do 8 de janeiro, a gente tem que prender todo o MST e no mínimo metade do movimento de esquerda, talvez ele próprio. São pessoas que só sabem se manifestar na base da quebradeira. Então, um comunista que defende MST, que não consegue se manifestar sem quebrar nada, não tem respaldo moral. E mais uma coisa, o próprio Lula sabe que o G. Dias foi quem abriu as portas do Palácio do Planalto para quebradeira, porque ele queria esse crime, esse teatro que foi totalmente orquestrado. Caramba, hein? Caporeso deixou a denúncia dele, né? O 8 de janeiro com certeza foi orquestrado pelos comunistas. Então eu vou ficando com esse corte por aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like e, é claro, seu comentário aí também.